A minha mãe morreu sem um tratamento adequado, mas ela estava lá fazendo a reunião, estava lá, assim como esse pastor que tirou a vida por falta de um acompanhamento espiritual e um acompanhamento psicológico. É feito uma lavagem cerebral na cabeça desses pastores, não só do povo, gente. Quem olha assim fala, enriqueceu o pastor. Minha mãe morreu praticamente na miséria. Mário Augusto de Souza aqui, e hoje eu vou te mostrar nesse vídeo a verdade, baseada na Bíblia, sobre dízimos e oferta. Essa história que você é obrigado a dar o dízimo, que o seu dízimo e a sua oferta vai para Deus. Toda essa falácia que usam, inclusive versículos bíblicos, para impor uma obrigação religiosa nas pessoas, colocando medo, dizendo que o devorador vai entrar na tua vida financeira. Eu vou te explicar certinho na Bíblia que você não é obrigado a dar dízimo, muito menos oferta, e vou te clarificar, trazer uma clareza para sua mente. Como o sistema religioso, como o sistema adoecem pastores em nome de Deus em busca de enriquecimento pessoal. Há uma busca desenfreada. Já não é de hoje. Não estou aqui fazendo denúncia e nem perseguindo ninguém. Mas você tem que ter a clareza. Se quiser continuar dando dízimo e oferta, beleza, tá tudo certo. Vai na tua fé. Mas você tem que entender que o teu dízimo e a tua oferta não vai para Deus. Para onde que vai? O que é feito? E como esse sistema massacram os pastores, massacram os fiéis, em nome de Deus, mas a verdadeira intenção é um enriquecimento próprio, nas custas das pessoas que são honestas e sinceras e querem de fato agradar a Deus. Fiquem tranquilos, eu não estou aqui falando mal de ninguém, estou apenas relatando fatos, e fatos tristes, que assim como o vídeo aí da adultização, esse assunto vai passando e vai passando e vai acontecendo casos e mais casos, e ninguém faz nada. Se usa o nome de Deus, se usa da religião para cegar as pessoas, e inclusive os pastores. A minha irmã pediu para minha mãe deixar levar ela no médico. Mãe, deixa eu te levar. Ela disse, não, amanhã eu vou. Aí minha irmã disse assim, se eu esperar a senhora fazer a reunião da noite, a senhora deixa eu ir aí buscar a senhora? Ela disse, sim, depois da reunião pode vir. Minha irmã levou minha mãe na segunda-feira, aliás, no domingo, na segunda de novo, na terça entubaram ela, na quarta a gente estava no velório da minha mãe. Assim como teve o caso do rapaz agora em agosto de 2025, o Lucas, pastor evangélico, que não foi o primeiro que tirou a própria vida. Pastores sendo usados como escravos da fé, usados para enriquecer um sistema que ninguém fala nada. Até falam, mas aí tratam como perseguição. Eu não estou aqui perseguindo ninguém, mas ninguém vai fazer nada. Não vai se criar um sistema de apoio psicológico, uma clareza espiritual para que os pastores entendam que antes deles serem pastores, eles são imagem e semelhança de Deus, que Deus quer o melhor para eles, que eles precisam se cuidar. A minha mãe deixava o celular, ela ruim, com pneumonia silenciosa, fazendo tratamentos paliativos, não ia no médico, porque dizia assim, o que as pessoas iriam dizer de uma pastora indo ao médico? A minha mãe morreu sem um tratamento adequado. Mas ela estava lá fazendo a reunião. Estava lá. Assim como esse pastor que tirou a vida por falta de clareza, por falta de um acompanhamento espiritual e um acompanhamento psicológico. É feito uma lavagem cerebral na cabeça desses pastores, não só do povo, gente. Quem olha assim fala, enriqueceu o pastor. Minha mãe morreu praticamente na miséria, sem o que comer direito. Nas mensagens que eu falava com ela, mãe, como é que tá? Tá tudo bem? Deus proverá. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Eu sabia que ela não tinha. Minha mãe não tinha. Era uma ajuda de custo, não tinha um salário. Às vezes as pessoas olham
e chama pastor de ladrão. Minha mãe andava de ônibus, a pé. E assim como minha mãe, tem muitos que são usados como escravos da fé. Esse pastor que tirou a própria vida e depois o líder, repito que eu não estou falando mal de ninguém, nem perseguindo ninguém, mas o líder apareceu nas redes sociais dizendo que não estava nem aí, que era problema dele. O que ele ia fazer se ele tirou a própria vida? Ele teria que se preocupar com quem está vivo. Uma satisfação. Diga lá, o que o senhor acha? E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi pastor. Ele nunca foi homem de Deus. Porque se ele fosse homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou, ele venceria, porque eu passei por problemas piores do que ele. Eu passei por problemas piores do que ele. E continuo passando. E, no entanto, estou aqui. Então, eu não vou ficar aqui justificando, falando o que não vai resolver nada. Eu não vou ficar olhando para o passado. Morreu, acabou, o que eu posso fazer? Ah, se matou? Problema dele. É problema dele com Deus. Não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. Minha consciência está perfeitamente limpa. Há um descaso muito grande. Se formou um sistema em cima da Igreja de Cristo, onde dizem que o seu dízimo e a sua oferta são para Deus. Mentira! Mentira! Que o dízimo é obrigatório. Mentira! Pessoal, aqui quem fala com vocês não é um desviado. A minha família sabe. Ontem nós nos reunimos como fazemos todo domingo às 8 da noite. Abrimos a Bíblia. Fazemos a leitura da palavra. Está aqui a Bíblia do meu lado. Fazemos a leitura da palavra. Ontem a reunião demorou por cerca de 1 hora. As minhas filhas questionando, perguntando, querendo entender. Ei, você, pai, mãe, que chega na igreja e pega o teu filho de 5, 8, 10 anos, 12, 15... e faz como fazem na escola, como um depósito. Eu sei que você precisa de alimento espiritual. E aí você pega o teu filho e joga na escola dominical, joga na escolinha, joga no grupo de jovens. Ah, mas a palavra que dá na igreja não é uma palavra para eles. Tudo bem, mas o que você está ensinando para o teu filho? Você também terceiriza a educação espiritual do teu filho para as tias da escolinha, para os pastores, evangelistas, sei lá, seja lá quem for? Ou você pega, o teu filho, você fala, filho, tem que orar, ele vê você lendo a Bíblia, ele vê você orando, você pega e explica, você conta a historinha. Aqui na minha casa, quando eu vou preparar o lanche para as minhas filhas, sabe aquela caixinha de promessa? Eu pego a caixinha de promessa e coloco uma promessa, um versículo no lanche delas todo dia, alimentando elas, alimentando. Não terceirize não, você sabe por quê? Porque infelizmente, não vou generalizar, porque tem muito pastor bom aí. Aliás, a maioria dos pastores, a intenção são boas. A maioria dos pastores, a intenção é boa. Não é enriquecer. A maioria. Mas a maioria também está doente. Psicologicamente, psiquicamente e espiritualmente. A ponto de tirar a própria vida. E ninguém fala mais nada. Porque aí é perseguição. Até quando você vai ficar comendo na mão dos outros? Até quando? Se alimentando, espiritualmente falando, do que os outros trazem para você? Até quando você não vai buscar você mesmo na fonte? Organiza a sua rotina. Acorda mais cedo. Antes de dormir, senta com a tua família ou senta sozinho para ler a Bíblia, para ler a palavra, para se alimentar. Passe no mínimo 10, 15, 20 minutos, meia hora, 1 hora orando. Ah, mas eu tenho que levantar cedo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Cuida da tua vida espiritual. Busque você direto na fonte. Não fica, além de você
comer o alimento espiritual que os outros te dão, você quer coisa mastigada, você faz isso com os teus filhos. Você não ensina, você terceiriza. E aí, esse sistema cultural de que é obrigado a dar dízimo, é obrigado a dar oferta, fardos pesados, como disse Jesus, atam fardos pesados, que nem eles mesmos carregam, mas coloca nas tuas costas. E você repassa esse peso para os teus filhos, fazendo eles crescerem com esse peso religioso. Você nunca parou para pensar que o dízimo e as ofertas que você dá na igreja não é para Deus? Quantas vezes eu já ouvi, roubarás o homem a Deus, ainda usa a Bíblia, né? Roubará o homem a Deus, colocando você como ladrão, colocando você que trabalha, levanta cedo, como ladrão, roubando a Deus porque não traz o dízimo na igreja. Roubará o homem a Deus? Você está roubando a Deus, você está roubando. Quantas vezes eu não dei o dízimo por medo que o devorador iria entrar na minha vida financeira, ou para não ser um ladrão, para não me sentir um ladrão? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer seus 10%. Deus, teu Pai, aquele que te ama tanto, que deu o Filho, o único Filho dele, o unigênito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para morrer em amor da sua vida, por amor à sua vida. Ele não quer 10%, ele quer a sua vida, ele quer você por inteiro, ele quer os seus negócios nele, ele quer as suas ideias, os seus planos, os seus projetos, tudo que você pensa em ser, em ter, é isso que ele quer você, ele quer seu todo, ele não quer 10%. Quem quer 10% é o pastor. Eu não estou falando aqui que você deve parar de dar o dízimo, ou as ofertas, ou até que você deve parar de ir na igreja. Não estou falando isso. Até porque é muito válido, existem muitas igrejas que levam a sério o trabalho de Cristo. A igreja de Cristo leva a sério a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Tem igreja que faz isso, que usa dos recursos para ajudar, para exercer a verdadeira religião, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas a maioria, você sabe que é para enriquecimento próprio. E o pior, os pastores em si, a maioria, a quantidade de pastor, a maioria, aquela massa de pastor ou de pastores, eles só são usados para recolher e levar para quem realmente enriquece e que de nada tem a ver com a obra de Deus. A obra de Deus não é essa. A obra de Deus definitivamente não é essa. Não estou falando para você parar de ir na igreja ou parar, até porque se não fossem as igrejas estarem com as portas abertas, como estaria o mundo? A gente vê inúmeros vídeos, pessoas antes de Jesus e depois de Jesus, mas o cristianismo não é isso. Não se resume em levar dinheiro na igreja para que o pastor ande de carro importado. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui doutrinado dentro da teologia da prosperidade que quanto mais eu der para Deus, mais Deus me devolve em dobro, 100 vezes mais, multiplicado. E dentro dessas campanhas que existem nas igrejas, eu no ano de 2012 doei um carro, uma BMW, do ano de 1994. O carro era 94 e o ano que eu estava era 2012. Então era um carro já usado, porém muito conservado. Onde eu passava as pessoas ficavam admiradas, parecia que o carro tinha acabado de sair da concessionária. Um carro de luxo muito bonito. E eu senti de dar ele e fiz isso. Anos passaram, 3, 4 anos, e o mesmo pastor que recebeu essa oferta na época foi me fazer uma visita. Essa campanha voltou a acontecer, como acontece anualmente ou semestralmente, e ele foi fazer uma visita na empresa. E ele conversando comigo, ele me disse assim:
Seu Mário, eu não sei se o senhor sabe, mas aquele carro que o senhor deu aquela vez, aquela BMW, ela pode ter um valor sentimental para o senhor, mas a igreja não fez praticamente nada com aquela oferta, com o carro. Naquele momento eu entendi que o dízimo, a oferta, de fato não era para Deus, e sim para a igreja. Naquele momento eu entendi o que estava por trás de tudo aquilo. E que, infelizmente, o pastor estava sendo só usado para recolher. São operários, né? Escravos da fé, utilizados, usados, deixam a própria vida de lado, em nome de servir a Deus, para servir ao homem. Esse pastor, hoje, ele já não está nessa igreja. Então o que eu quero dizer para você, com essa história, é para você acordar. Saia dessa religiosidade. Você tendo a consciência que está dando para a igreja, para que a igreja possa continuar aberta, pagando energia, tá tudo certo. Mas saia dessa falácia de que é para Deus. Não é para Deus. É para a igreja. E na maioria dos casos é para enriquecer o pastor que fundou a igreja. E você que é pastor, eu tenho um recado para você. Você sabe que você não passa de uma marionete na mão daquele que só ambiciona por poder e dinheiro. Eu tenho um recado para você. Você é amado pelo Pai. Você foi escolhido, separado. Vai cuidar de você. Talvez você está oprimido, com depressão. Às vezes você nem se reconhece mais. A tristeza toma conta do seu ser, que a alegria é só da porta para fora. É só quando está na igreja. Porque você tem um trabalho a executar. Há quanto tempo você não vai a um lugar que você gosta de ir? Há quanto tempo você não come algo que você gosta? Há quanto tempo você não tira 2, 3 dias, uma semana para viajar com a tua esposa ou com o teu esposo? Há quanto tempo você não tira um momento para você? Há quanto tempo você não lê algo que você gosta para crescer o seu desenvolvimento pessoal? Talvez você não tenha nem opinião própria mais. Talvez seja a hora de parar, respirar, porque você perdeu a sua identidade. E o engraçado é que Jesus falou disso, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Na verdade é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você, pastor, você tem amado a si mesmo primeiro para amar o próximo? Há quanto tempo você não sai para passear? Há quanto tempo você não faz algo que você gosta? Como você tem cuidado de si mesmo? Como você tem cuidado? Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. E aquele que perder em favor do meu nome, vai ganhar. Mas esse é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama a si mesmo. Que exemplo você está dando para os fiéis, para os seus filhos? Se é que você tem filho, porque tem igreja que proíbe os pastores de terem filhos. Qual é o exemplo da tua vida, do teu comportamento que você está passando para os outros sobre amar a si mesmo? Sobre o verdadeiro e maior mandamento, que é amar ao próximo como você ama a si mesmo. Já que a gente falou na palavra, vamos então mostrar dentro da Bíblia se o dízimo é ou não obrigatório. Lá em Israel, na lei de Moisés, o dízimo era obrigatório. E não era só em dinheiro. Lá em Levítico 27:30 e Deuteronômio 14, do 22 ao 29, Deus estabelece o dízimo. Mas aí não é só dinheiro. Era parte da colheita, dos animais, do que o povo produzia. E isso era para sustentar os levitas e os sacerdotes que moravam no templo. Trazendo para o Novo Testamento, Jesus falou também do dízimo. Mas ele não falou em porcentagem, quanto por cento você tem que dar. O que ele falou é que os fariseus davam os dízimos, mas esqueciam da misericórdia, da justiça e da fé. Ou seja,
Não adianta dar 10% e negligenciar no que verdadeiramente importa. Depois da cruz, que Jesus morreu na cruz, você não encontra na Bíblia nenhum apóstolo que cobra, que fala de percentual de dízimo. Pelo contrário, vamos ver o que Paulo fala. Aqui em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo fala assim, ó: cada um contribua conforme tiver decidido no coração, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, no Novo Testamento não existe lei do dízimo, existe sim o convite para a generosidade. Teve uma época, você sabe a história de Ananias e Safira, que as pessoas, os cristãos primitivos, vendiam casas, campos e entregavam no pé dos apóstolos para que eles dividissem entre si segundo a sua necessidade, a necessidade de cada um. Eles não vendiam campos, casas, carros, na época não tinha, mas nos dias de hoje, para colocar no pé dos pastores para que eles ficassem sem e os pastores ficassem ricos, milionários, ou melhor, bilionários. Resumindo, o dízimo não é uma obrigação legal para o cristão, de jeito nenhum. Mas isso também não significa que você tem que segurar tudo para você. Você precisa, a Bíblia, né? Ela nos chama para ser generosos, ela nos chama para investir no reino, para ajudar quem precisa. Lá em Provérbios fala, se você tem como ajudar, não fala para essa pessoa, volta amanhã, ajuda agora. Usa o dízimo como referência prática, entende? Para ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, não como uma regra imposta, uma obrigação religiosa, que isso definitivamente, além de tóxico, vai acabar te deixando talvez até na miséria. Bom, então é isso. E agora eu quero saber de você. Você já deu o dízimo com essa obrigação imposta dentro de você? Ou com medo de que o devorador iria tocar na tua vida financeira se você não desse o dízimo? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que a tua história, assim como a minha, deve ter te ajudado. A tua história vai ajudar muitas pessoas a ter uma clareza quanto a isso. E mais uma vez eu te falo, é importantíssimo o trabalho da igreja, mas devemos ter consciência que o dízimo não é uma obrigação, e sim um ato de generosidade que pode ajudar sim, que as portas das igrejas fiquem abertas para receber os necessitados, os aflitos, aqueles que necessitam de Deus. Mas isso não pode ser algo imposto, não pode ser feito algo em cima de um medo criado para te constranger a cada vez mais enriquecer essas pessoas que usam o nome de Deus. Mas eu tenho certeza, e eu sei que você também tem, que assim como Jesus disse que o plantio é livre, né? Mas a colheita é obrigatória, nada passa impune aos olhos de Deus. Um beijão no coração, fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.